Então, já vai sentando na sua posição de meditação, a gente vai fazer uma breve meditação para a gente abrir a nossa consciência para essa aula teórica, esses 30 minutos de aula teórica, para a gente começar, onde a gente vai falar um pouco da yoga terapia e mergulhar um pouco nesses processos interiores. Então, a gente vai se abrindo agora, procurando aquietar a mente. Então, a gente fica presente no agora, esquece lá fora, vai se conectando ao seu eu, ao seu momento. Esse momento é um momento seu com você. Então, aproveite para desfrutar da sua divina presença. Então, vai se percebendo como essa centelha divina, como esse ser que transborda luz, que é parte do Criador, então também somos co-criadores, então a gente vai expandindo a nossa consciência agora para além do corpo, a gente vai somente observando os nossos pensamentos, somente observando o nosso eu. Inspira, exala, abrindo cada vez mais esse espaço. Inspira, exala. A respiração, ela atua no sistema nervoso central, no simpático, no parasimpático. Então, a gente sempre lembra, quando estiver nesse momento de meditação, de expandir a coluna, de abrir espaço entre as vértebras, para que as energias possam fluir livremente lá na nossa coluna, fazendo ativação do nosso prana, da nossa energia vital, e despertando em nós a claridade, a iluminação, limpando todos os pensamentos, limpando as emoções e purificando, para que dessa forma a gente possa adentrar agora nesse universo da yoga terapia com clareza e absorver melhor esses conteúdos que eu venho trazer hoje. Então, namastê, meu eu interior reconhece o seu eu interior. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. A gente vai falar um pouco desse universo, né, da yoga terapia e os benefícios. Então, vou trazer aqui rapidinho. Estão conseguindo ver a tela? Me dá um joia. Estão enxergando a tela? Ótimo, compartilhar. Ótimo. Então vamos lá, yoga terapia e os seus benefícios, né? Então, o que é essa proposta da yoga terapia? Qual que é a diferença do yoga comum para a yoga terapia, esse processo terapêutico? Então, eu vou trazer um pouco da minha história, esse chamado, né, dessa prática, porque o yoga, ele é um chamado. Então, quando a gente escuta esse chamado e a gente se propõe a estar aqui agora, é porque a gente escutou lá na nossa alma algo despertou em nós essa vontade de acessar esse conhecimento interior. Então, a gente precisa entender que a yoga terapia, ela tem muitos mistérios, ela tem seus mitos, mas além de tudo, ela é uma prática maravilhosa e milenar. Então, por exemplo, eu acessei essa prática com 17 para 18 anos, e aí eu comecei a estudar esse processo, esse universo interior. Então, eu passei pelo jornalismo, eu estudei a espiritualidade, não tem a ver com religião. E aí, durante uma prática de yoga, eu fui trabalhando, né, essas questões interiores, para vocês terem uma ideia.
eu fumava um maço de cigarro por dia, eu era uma pessoa totalmente desconectada, eu me alimentava muito mal, eu tinha vários processos de ansiedade dentro de mim, eu tinha dores, isso muito jovem já. E aí, a yoga terapia, né, o yoga, ele chegou na minha vida como uma proposta de mudança, como uma proposta desse caminho interior. E aí eu fui buscando ali. Então, eu estudei dentro do jornalismo, eu fiz um livro, reportagem, onde eu trabalhei Uhum. as questões da cura, aonde eu fui desenvolvendo esse trabalho, né, de mergulho interior, e ali eu fui descobrindo as raízes da medicina, que as raízes da medicina, elas antecedem muito esse caminho que a gente tem hoje da medicina. Então, eu estudei acupuntura, eu estudei Ayurveda, eu estudei esse caminho da medicina chinesa, os Atlantes, eu estudei essa medicina que vem dos Atlantes, a medicina egípcia, e aí eu fui percebendo esses caminhos interiores e aquilo foi me chamando cada vez mais. Mas o chamado mesmo para me tornar, né, uma instrutora de yoga veio há poucos anos atrás. Então, há mais de 21 anos eu venho trabalhando e praticando yoga, mas o chamado para dar aula, compartilhar isso, veio há pouco tempo. E é muito interessante, porque quando eu me entreguei para esse momento, né, de compartilhar, aí a minha vida começou a se abrir e aí eu fui deixando as outras profissões que eu tinha, né, de lado e fui mergulhando ainda mais. Então, venho aí escrevendo livros, venho me dedicando cada vez mais ao que eu chamo de medicina do autoconhecimento. Então, é uma breve história. Eu falo que eu não sou Miriam Felipe, eu estou Miriam Felipe, porque nós estamos aqui, mas não somos daqui. Somos seres em constante evolução, estamos nesse caminho, né, de aprendizado. Então, eu também estou nesse caminho de aprendizado, eu também me considero uma buscadora desse caminho. E eu descobri nessa minha jornada holística e como terapeuta, como yoga terapeuta, como instrutora de yoga, como escritora, como jornalista, esse caminho interno. Então é isso que a gente vai falar um pouco hoje aqui, nesse caminho interior, nesse caminho que nos leva de volta para casa, porque a gente entende que o nosso corpo é o nosso templo sagrado, é a nossa morada da alma. Então, temos um corpo temporário, mas o espírito, ele continua, a consciência continua. Então, vamos lá, vamos dar o primeiro passo aqui. Então, a história, né, do yoga. Muita gente me pergunta se yoga é religião. Não, yoga não é religião, yoga terapia muito menos. Mas por quê? Porque eles vêm, né, o yoga em si, ele vem dos textos mais antigos do mundo, que são os Vedas. Só que antes dos Vedas, a gente tem a oralidade, então não se sabe ao certo quantos milhares de anos o yoga está aqui nesse planeta. Então a gente não sabe, mas a gente sabe que vem de civilizações mais avançadas que nós. Não tem a ver com a religião, porque ele antecede as religiões do mundo. Então, a medicina do yoga, boa noite, namastê. A medicina do yoga, né, ele vem nesse contato dessa medicina milenar, onde a gente enxerga o ser humano como um ser multidimensional de corpo, mente e espírito. E o objetivo maior do yoga é esse encontro do caminho interior. Então, é olhar para dentro, o entendimento de si mesmo. E aí ele fala, Yogananda fala muito disso, que quando a gente entra em contato com o nosso eu interior, Vou a pedir gente alguma tem coisa para comer. acesso à nossa biblioteca cósmica. Porque pensa bem, né? Nós somos um microcosmo dentro de um grande macrocosmo. Então, nós somos partes do universo, a gente não está separado dele. Nós nunca estivemos separados do universo. Então, a gente faz parte desse grande universo, que é uma coisa só. Então, se a gente é filho do Criador ou parte do Criador, nós somos co-criadores da nossa realidade. E isso muitas pessoas não entendem. Tem até essa foto aí que eu trouxe para vocês.
é importante a gente entender esse ser multidimensional, onde a gente vai encontrando esse caminho de volta para casa. Por quê? Quando a gente respira, quando a gente pensa, quando a gente fala, quando a gente sente, a gente vai expandindo e produzindo energia. Então, nós temos esses centros energéticos, eu vou até explicar um pouco mais para frente. Mas quando a gente entende o corpo como um templo sagrado, e na yoga terapia, a gente entende o quê? Que a gente não precisa de um mediador para estar em contato direto com o Criador. Nós somos esse canal. Só que o que a gente precisa fazer para entrar em contato com o nosso eu interior? Aquietar a mente, limpar as emoções, o coração, trazer clareza mental para, de certa forma, a gente conseguir aquietar todo esse frenesi aqui fora, para a gente poder ouvir o nosso verdadeiro eu. Então, por isso que yoga não é religião. Mas, no decorrer da história, algumas religiões se apropriaram, trouxeram o yoga. Então, assim, hoje em dia, a gente está muito hoje desmistificado com relação à prática, né, de que yoga é religião, isso é muito legal, porque religião vem da palavra religar você a algo, ele vem do religare, do latim religare, e a espiritualidade que a yoga traz é o caminho direto ali com o seu eu, com o Criador. Quando você acessa o seu eu, você acessa o seu próprio Criador, né? Não que você não precisa ter uma religião, claro, todos os caminhos levam a Deus, então a gente pode estar conectando também nas religiões, não tem problema nenhum. Então, hoje tem padres que praticam yoga, né? Tem espíritas que praticam yoga, tem evangélicos que praticam yoga, justamente por isso, por a gente ter agora entendido esse caminho milenar que é o yoga. Então, eu fico muito feliz de poder falar sobre isso hoje abertamente, porque antigamente a gente tinha isso muito lá no Oriente, então agora a gente conseguiu trazer essa filosofia do yoga, porque o yoga, ele é uma filosofia, a gente vai entender um pouquinho mais ali na frente. Então, o que a yoga terapia se pauta, né? Ela se pauta na experiência pessoal, prática e vivencial. Então, ele une o conhecimento mais a sabedoria, porque você tem o conhecimento ancestral, milenar, e você tem também os seus filtros, todo o sistema que você carrega atual. Então, você une os dois. Então, tanto que a palavra yoga, ela significa união. Então, a gente une conhecimentos, a gente une prática e teoria. E aí, o que a gente visa na yoga terapia? A saúde holística. Então, a gente visa tratar e trabalhar simultaneamente corpo, mente, espírito e energia. Para isso, a gente precisa se autoconhecer. Por isso que yoga é para todos. Por isso que você pode fazer em qualquer idade. Por isso que você pode fazer em qualquer peso, não tem problema, porque você vai adaptando. E na yoga terapia a gente consegue trazer essa prática para você, porque a gente vai trabalhando essa conversa entre eu, yoga terapeuta, que sou a facilitadora, e vocês que são os facientes. Faz ciente. Por que a gente chama de faciente? Porque você está ciente dos seus processos interiores. E ele nos ajuda nessa libertação desse sofrimento humano. Por quê? Porque o sofrimento que a gente encara na vida é o que traz todos esses traumas, esses bloqueios energéticos, essa baixa de vibração, as doenças. Então, quando a gente vai se libertando de todo esse sofrimento, que a gente vai tendo esse entendimento da vida, do que estamos fazendo aqui, do nosso propósito, da nossa missão, e a gente começa esse processo de autorrealização, a gente vai conseguindo e limpando todas essas camadas que vão trazendo muitos malefícios, não só para a mente, mas também para o nosso espírito. E aí, o yoga terapeuta, como esse facilitador, ele traz esse conjunto de técnicas e ferramentas que permitem a vocês
desenvolver os seus poderes mais profundos. Então, você vai aprender como é que funciona todo o seu processo humano, o seu campo de energia humano, como que funcionam as energias dentro de você, para onde que elas vão quando você respira e inspira, como funciona a sua mente, como que funciona essa conexão. E aí, de uma forma empírica, você vai conseguindo utilizar essas forças naturais. Para quê? Para que você atinja o seu corpo de bem-aventurança. Porque, assim, muita gente não sabe o que está fazendo aqui. Muita gente não entendeu ainda o propósito da vida, mas uma coisa eu tenho certeza: nós somos seres em evolução. Então a gente está sempre crescendo, a gente está sempre evoluindo, a gente está sempre aprendendo. Então, conforme a gente vai ultrapassando esses processos, a gente vai também compreendendo a nossa amplitude e a complexidade de sermos humanos. Se eu tiver muito profunda, vocês me falem, hein, gente? Se eu tiver muito assim, tá? Eu vou tentar ser o mais assim simples possível para que vocês possam entender de uma maneira até mais sutil, mas também profunda, sem precisar ficar falando palavras difíceis. Então, vou procurar assim ser o mais simples possível no que eu estou falando. E aí, como eu disse, né, sem o caráter religioso, a yoga terapia, o yoga, ele é rico em espiritualidade, porque espiritualidade é o verdadeiro sentido da vida. O que é buscar a espiritualidade? Quando eu falo que estou buscando a espiritualidade, estudando a espiritualidade, eu estou buscando o verdadeiro sentido da vida para Miriam. Porque o sentido da vida para mim não é o sentido da vida para Adriana, para Andréia, para Maura, para Elizabeth, que estão aqui, boa noite. Então, a gente vai entendendo que cada um tem a sua história, cada um tem o seu caminho. Então, a gente sempre fala, né, que não existe uma receita mágica para a autorrealização, nem para o nosso caminho interior. Cada um vai buscar as suas ferramentas, cada um vai buscar o seu. Por isso que o yoga terapeuta, ele compreende esses processos e ele se coloca como um facilitador. Então, por exemplo, alguém me traz uma questão, eu estou com dor, como hoje, né? Uma pessoa lá no grupo até perguntou: estou com dor no ciático, estou com tensões, como é que eu lido com isso na yoga terapia? Então, em yoga terapia, o que a gente faz? A gente faz um trabalho com uma anamnese, a gente estuda ali o nosso paciente, e ali é 50% do instrutor, facilitador, e 50% do paciente. Então, a gente vai trabalhando em conjunto. Então, a gente vai vendo ali os asanas, são as posturas, que eu vou explicar um pouquinho mais, e aí a gente vai vendo o que cada um precisa para o seu caminho de cura. E aí, por exemplo, aqui, ó, por exemplo, cada asana que a gente faz dentro da yoga terapia, a gente estuda profundamente isso. Então, quer dizer, é uma medicina milenar que vem já sendo estudada há muitos anos e também está evoluindo. Então, a yoga terapia já é um passo a mais dentro do yoga. Ela vai além do yoga, porque daí ela vai trabalhar todas as questões dentro do asana. A gente vai olhar o asana como, por exemplo, esse aqui, que é a postura do bastão. Ele carrega uma qualidade essencial. Então, ele equilibra alguns sistemas nossos. Ele vai ativar aqui alguns elementos, os doshas, vou falar um pouquinho mais para frente, os chakras, ele tem uma escala calmante, energizante, então ele traz os benefícios, né? Ele cria estabilidade pélvica e escapular, ele cria estabilidade, fortalece o centramento da pelve, eles repetiram aqui a frase, fortalece o centramento da pelve e a expansão do tórax, ele cultiva a integridade de pensamento, palavra, ação e sentimento. Então, nessa postura, quando a gente trabalha ela e a gente fica parado ali na postura de 3 a 5 respirações, a gente está trabalhando o nosso ser multidimensional. Então, a gente está trabalhando vários aspectos do nosso ser. Então, ele sintoniza. Então, essa postura específica, que é o Dandasana, então ela vai sintonizar o eixo, energia, terra, céu. Então, você alinha nessa postura pensamento, palavra e ação. Aqui vocês vão poder até entender um pouco melhor. Ó, esse é um sistema, eu estou trazendo para vocês aqui, vamos tentar visualizar o nosso ser multidimensional. Olha só que bacana essa imagem. Por quê? Aqui a gente está entendendo que a gente tem ali os 5 elementos, a gente tem os centros energéticos, que a gente sempre fala dos 7 chakras, são os centros energéticos principais.
mas nós temos milhares de chakras espalhados pelo corpo. Esses são 7. E aí, cada chakra está conectado a órgãos, emoções, sentimentos e glândulas. Então, cada um dos chakras está ali. Então, na yoga terapia, o que a gente vai fazer? Ali no asana, a gente vai trabalhar um chakra específico, porque daí, por exemplo, as dores, dor nos ossos, por exemplo, a gente sabe que está ali conectado no chakra raiz. Então, a gente vai. Ah, estou com um problema financeiro, estou com questão de ansiedade. A gente vai trabalhar mais o chakra raiz. Então, a gente procura trabalhar os chakras de uma maneira geral, mas às vezes, em um caso específico, a gente vai atuar naquele chakra, porque a gente vê que aquele chakra está mais bloqueado daquela pessoa. E cada um vai ter um bloqueio diferente energético, por quê? De acordo com pensamento, com palavra, com a emoção de cada um. Então, cada um vai ter um sistema energético diferente, mas a gente vai ter os elementos. Então, por exemplo, a gente tem aqui, que a gente trabalha na yoga terapia, os 5 koshas, que a gente entende que são as 5 dimensões do nosso ser, que é o corpo físico, corpo energético, o corpo psicoemocional, o corpo de sabedoria e o corpo de bem-aventurança. O corpo de sabedoria, ele é muito interessante, por quê? Quando você começa esse trabalho interior, você começa a acessar esse corpo de sabedoria. Você acessa a biblioteca cósmica, que Yogananda fala muito disso, que existe uma biblioteca cósmica que a gente pode acessar. Então, as respostas que a gente tanto busca lá fora estão aqui dentro da gente. Então, muitas vezes, a gente precisa buscar dentro de nós aquilo que a gente muitas vezes está buscando lá fora. Muitas vezes a gente vai perguntar para o outro o que a gente tem que fazer, em vez de se perguntar o que de fato você quer. Então, isso é interessante. E aí também, ó, ele trabalha ali, cada asana, os sistemas corporais, que é o esquelético, o muscular, respiratório, digestório, eliminatório, urinário, reprodutivo, cardiovascular, endócrino, linfático, imunológico e nervoso. Então, olha só quantos sistemas você está trabalhando ali dentro. Então, você também trabalha os 5 elementos, que é terra, fogo, ar, água e espaço, ou éter, né? Porque dentro de nós, se você olhar nessa imagem, você vai ver que tem ali, ó, tá vendo? Quando eu falo da via das águas, ali nos quadris, ó, olha a via das águas, onde estão as emoções. Por isso que a gente tem que trabalhar os quadris, trabalhar muito os quadris, porque o quadril, ele carrega ali, é como se fosse ali um cálice, né? Ele carrega as nossas via das águas. Então, se a gente está com os quadris parados, rígidos, ficam águas paradas, mágoas, águas. Então, quando a gente trabalha, a gente faz essas águas se movimentarem. Por isso que é tão importante a gente trabalhar todos os nossos sistemas. Então, dentro da yoga terapia, a gente vai trabalhando todos esses sistemas, músculos que a gente não trabalha no dia a dia. E ele também entende, né, que nós somos uma combinação desses elementos, que são os doshas, que são 3 constituições de cada pessoa. Então, cada pessoa tem ali uma constituição, e eles podem também, uma pessoa pode ser pita, vata, também pode ter as combinações entre si. Né? Aí tem a pessoa que é pita, fogo e água, ela tem uma constituição, o vata, ar, espaço. E depois, mais para frente, dentro da yoga terapia, a gente também vai trabalhando a questão do dosha de cada um. Então, a gente também vai pesquisando o dosha de cada pessoa para a gente ir trabalhando a prática ali dentro também, para trazer o equilíbrio para aquele dosha. Como a gente viu ali na postura do bastão, que ele equilibra ali os doshas. E aí a gente também tem os 5 pranas vayus, que são os nossos sistemas energéticos. Isso é muito legal. Porque os pranas vayus, eles têm a corrente descendente, a corrente ascendente, a corrente que vem lá do plexo solar para fora, a corrente que quando a gente exala, a gente também expande o processo energético, que é o Viana. Então a gente vai trabalhando essas questões. Então é complexo a priori, assim, mas depois quando a gente vai começando a entrar nesse caminho interno, a gente vai percebendo que dá para a gente fazer um trabalho bem bacana. E aí, os 8 pilares do yoga terapêutico, né? Que a gente traz as normas de convivência. Então, é todo um sistema onde a gente vai trabalhar a nossa relação com o mundo,
Então, vamos nos tornar cada vez melhores e atingir nossa melhor versão, transbordar o melhor de si, porque dessa forma a gente também é contribuição para o mundo. Então, a gente também vai trabalhando as questões, né, do não julgamento, de trazer a verdade, né, a verdade, não a minha verdade, mas uma verdade suprema, entendendo e tendo compaixão pelo momento do outro, a compaixão pelo outro. E ali também as normas de autoaperfeiçoamento. Então, a gente também se acolhe, a gente também trabalha a rinça, a não violência a nós, isso eu trago muito na prática, porque eu acredito muito dentro da yoga terapia que ali a gente tem que ter uma postura que seja firme, mas confortável. A gente não pode sentir dor na postura. Se a gente está sentindo dor, é porque tem algo que precisa ali ser trabalhado. Então, é um não do corpo naquele momento. Então, tem que ser, lembra sempre disso. Um asana é uma postura firme e confortável. Não pode sentir dor. Se está sentindo dor, pare e reflita sobre aquilo, porque algo o seu corpo está querendo te dizer. Aí as posturas, né? O que que são os asanas? São posturas psicofísicas. Então ela trabalha mente e trabalha o espírito e trabalha também o corpo e trabalha também a energia. Por isso que ela é psicofísica. Então ela também é um trabalho multidimensional. Cada asana foi estudado para desenvolver ali um caminho e abrir um processo de cura dentro de nós. Então, durante um yoga terapêutico, ele é uma sessão holística de terapia. Então, a gente vai trabalhar todo o nossos sistemas, as nossas energias, as nossas emoções, o nosso eu, para quê? Para ir limpando, purificando, equilibrando, para que dessa forma a gente vá conseguindo atingir energias superiores, vibrações maiores, para daí sim a gente se alinhar a essa frequência universal. Porque quando a gente vem para o corpo físico, a gente vem para a densidade, a gente pesa. Então a gente fica pesado ali e o corpo, ele fica carregando todo aquele peso das tensões, preocupações, dos medos, dos traumas, de tudo aquilo que a gente vai no decorrer da nossa vida, né, carregando o nosso saquinho ali. Então, a gente vai se limpando disso tudo, se purificando, para daí sim a gente ir acessando esferas superiores de nós mesmos. E ali a gente vai atingir, que é o objetivo final, né, esse corpo de bem-aventurança. Por isso que a prática ela faz esse controle das forças sutis. O que, que são as forças sutis? São coisas que a gente não está vendo, a gente não vê as emoções, mas a gente sabe que elas existem. A gente não vê as energias, mas a gente sabe que ela existe. A gente não enxerga a respiração, mas a gente sabe que ela existe. Então, isso que é importante, né? Tem muitas coisas que a gente não vê, mas que são reais, que são verdadeiras. Então, a gente tem que estar sempre se atentando para tudo isso. E aí, por que que tem ali o recolhimento dos sentidos, né? Então, a gente vai fazer esse recolhimento para a gente voltar-se para dentro e a gente poder ouvir nossa alma de volta, ouvir o nosso eu, porque muitas vezes a gente não consegue ouvir o que a gente realmente quer de verdade. A gente fica muito perdido nessa era de informações que a gente vive. E aí, por isso que, para isso, a gente vai trabalhar concentração. Então, dentro dos asanas, a gente trabalha a concentração. A gente traz a meditação também, porque a meditação, ela é o voltar-se para dentro, o olhar para si. E por último, ali, para mim, o mais importante é a superação de si mesmo, porque aqui a gente está aqui para quê? Para superar a si mesmo. O seu maior inimigo não é fulano, é você. Sempre vai ser você, porque você sabe, né? E principalmente o ego, a gente traz muito ego. O ego sabe, conhece as nossas fraquezas. Ele conhece, né, aonde a gente tem medo, e é ali que ele vai atuando. Então, na verdade, a gente vai trabalhando ali para a gente perceber que a gente não é a nossa mente, a gente é essa consciência por detrás da nossa mente, para a gente poder ir se libertando de tudo aquilo que nos faz mal. E aí, se libertando também de toda fonte de sofrimento. Porque aí sim, quando a gente vai se libertando disso, a gente atinge o samadhi que a gente fala, né? Que é o corpo de bem-aventurança. Mas acabando,
Inúmeros benefícios, vou falar aqui alguns, porque não dá para falar todos, a gente ficaria dias aqui para falar dos benefícios da yoga terapia. Então, assim, ela trabalha na nossa saúde mental, ela fortalece corpo, mente e espírito. Cada prática é uma sessão holística terapêutica, cada um vai ter uma resposta diferente ali para a prática, vai ter abrir os processos de cura ou até atingir processos de cura ali dentro, ter elucidações. Ela aumenta nosso prana, que é a nossa energia vital. Ela fortalece o sistema imunológico, ela traz o desenvolvimento nosso pessoal, espiritual e corporal, ela traz o domínio mental, então a gente começa a dominar a nossa mente, porque se a gente não domina a nossa mente, é a mente que domina a gente, e isso é fato, é fato, a mente ela é muito perigosa. E aí a gente também tem o processo da autorrealização, porque daí se você se conhece, você vai dizer mais sim aquilo que te traz felicidade, mais sim o que te faz bem, e mais não as coisas que adoecem a sua alma. E ela diminui o estresse, a ansiedade, as tensões, porque ela atua em todos aqueles sistemas, inclusive o sistema nervoso central, que é o responsável muito ali pelo estresse, porque você imagina, você está bloqueada a nossa coluna, a gente está com a coluna curvada, a gente está bloqueando todos os nossos canais energéticos. Por isso que eu falo, expande a coluna, cresce o topo da cabeça até o teto, para a gente poder ganhar esse espaço interior, corrigir nossa postura para que a energia possa fluir livremente ali, porque os chakras eles vão estar bem ali, os nossos centros energéticos estão ali. Então, se a gente dobra a coluna, se a gente está curvado, é como se fosse uma mangueira, vai passando pouca energia ali, a gente vai ficando fraco, cansado. Para todas as idades e corpos, porque ela é adaptável. Então, dentro da yoga terapia, eu também trago as variações ali. Vocês vão experimentar agora um pouco, né? Quem não experimentou ainda, um pouco da prática e vai ver que é possível fazer e que é maravilhoso. E quanto mais a gente faz, mais a gente quer fazer, porque o corpo fica feliz e a gente vai atingindo essa bem-aventurança e é muito gostoso. Por quê? Porque a gente libera os hormônios, então a gente traz esse equilíbrio hormonal. Tanto que as mulheres depois dos 40 precisam até dessa prática para ajudar a ir regulando esse sistema hormonal, e os homens também, porque né, a gente tem a questão da queda hormonal. E ali a gente também vai fabricando os hormônios que eu digo que são os hormônios da felicidade. E a yoga terapia, ela nos banha com esses hormônios do bem, né? Que são serotonina, endorfina, dopamina, ocitocina, porque a gente vai regulando as nossas glândulas e vamos ativando elas para ir soltando esses hormônios do bem. Então, é isso e muito mais. E é isso. Então, terminando aqui para a gente entrar para a nossa prática, por que yoga terapia, né? Por quê? Como que você quer conhecer o paraíso lá fora se você desconhece o paraíso dentro de si? Então, pensa sobre isso. E aí, aqui fica esse convite, né, para o projeto Despertar a Jornada e o estúdio online Eu Sou Yoga Terapia, para ajudar nesse processo, né, da mudança de hábitos, do autoconhecimento, do fortalecimento corpo, mente, espírito, e principalmente para você despertar o seu curador, né? Curador, seu processo de cura, eliminar a dor para que a cura possa acontecer e assim você transbordar a sua melhor versão de si mesmo. Então é isso, gente. É uma prática que nos ajuda a ir limpando todas essas crenças limitantes, esses medos, essas ansiedades que não são nossas. Então a gente vai soltando para o universo. Então vamos lá, vamos para a nossa prática. Então, namastê. Aqui a gente encerra a aula teórica e vamos para a prática. Então vamos lá para o nosso tapetinho. Aí depois, quando a gente terminar, eu abro as perguntas, tá bom? Para quem quiser ficar. Deixa eu beber uma água aqui. Se alguém quiser beber uma água rapidinho, dá tempo. Vamos lá. A gente vai sentar então agora aqui sobre a nossa almofada. Vou pedir para vocês trazerem. Então senta sobre a sua almofada. Afasta os glúteos.
Cresce o topo da cabeça, lembra que eu falei? Cresce o topo da cabeça em direção ao teto, a gente ganha esse espaço entre as vértebras. Então, vamos conectar agora todos os dedos, ó, das duas mãos em Hakini Mudra. A gente vai descansar aqui sobre o nosso colo. Vamos fazer 3 inspirações completas. Então, a gente inspira pelo nariz. Exala também pelo nariz. Deixa o conhecimento hoje compartilhado e entrando em cada uma das suas células. Inspira. Exala, esvazia. Deixa um ar novo agora entrar e se esvazia novamente. Vamos unir as palmas das mãos na frente do peito e vamos entoar 3 vezes o mantra Om para que a gente remova qualquer obstáculo, seja ele físico, mental ou energético da nossa prática. Inspira. E mais uma vez, inspira. E a última vez, inspira. E assim damos início à nossa pequena prática. Namastê. Então a gente agora entrelaça os dedos das mãos, levo os braços lá para frente, vou para o lado para vocês verem. Então a gente inspira, cresce a coluna, entrelaça os dedos das mãos, arredonda a coluna agora. Inspira, os dedos vão lá para cima, ainda entrelaçados. Exala completamente, traz os dedos à frente, curva a coluna. Inspira, cresce, expande a coluna. Exala, curva, trazendo mobilidade para a coluna. Inspira de novo, exala, solta. Traz os 2 polegares à frente. Une os polegares, a gente vai inspirar. Vamos só seguir com os olhos, o polegar direito. Não mexe a cabeça, só os olhos. Quando o polegar sumir da sua visão, você traz de novo e vai acompanhando aqui para fazer a abertura da visão. Agora para o lado esquerdo, olha fixamente para o seu polegar esquerdo, vai só acompanhando com os olhos, a cabeça não se mexe. Até quando você puder enxergar o seu polegar. Ele sumiu da sua visão, traz de novo o seu polegar à frente. Muito bem. Fecha um pouco os olhos, a gente já trabalhou um pouco a abertura da visão. Vamos conectar agora o nosso terceiro olho. Então, a gente procura agora visualizar e trazer um sankalpa aqui para a nossa tela mental. Sankalpa é uma frase de intenção. Então, traga uma frase de intenção hoje para a sua prática, algo que você esteja precisando nesse momento. Então, pode ser o alívio de alguma dor, pode ser a diminuição de um estresse, de uma ansiedade. Faça esse pedido agora para o seu curador ser ativado e te ajudar nesse processo de cura. Inspira, exala, repete 3 vezes essa frase de intenção. E aí, mentalizando cada passo que eu dou, é um passo em direção à minha cura. Cada passo que eu dou é um passo em direção à minha cura. Cada passo que eu dou é um passo em direção à minha cura. E muito bem,
Agora a gente faz uma rotação bem grande aqui com os nossos ombros, soltando todas as vértebras, escápulas, e solta, libera. Inspira, exala. Como se fosse um movimento de onda lá na coluna, soltando as vértebras, soltando o pescoço cervical. Inspira, exala. Inspira, exala, inverteu agora. Agora a gente faz só 3 rotações para frente. Muito bem, parou. E agora a gente vai fazer um movimento como se a gente estivesse fazendo um macaquinho sentado. Então a gente inspira, ó, dedos aqui na axila, exala para o outro lado. Inspira, exala. Inspira, ganha espaço aqui na lateral do corpo. Exala. A última vez. Inspira, exala. Agora a gente vai fazer um redondinho lá com o nosso quadril, ó. Então a gente inspira na frente, exala lá atrás. Como se tivesse um pincel lá no alto da nossa cabeça, a gente estivesse tentando desenhar um O bem grande lá no teto. Ou um zero, ou um círculo. Parou lá na frente, inverte o sentido. Pode ser grande ou pode ser pequeno, lembrando sempre de Ahimsa. Então, a gente vai sempre procurar a não violência a você. Inspira, exala. Inspira, exala. Muito bem. Agora, a gente vai inspirar, une as palmas das mãos lá em cima, e ao exalar, a gente vai crescer a coluna e torce lá para o lado esquerdo. Inspira, exala. Inspira, exala. Inspira de novo. Cresce os braços lá para cima, cresce a coluna, agora lá para o outro lado. Inspira, exala. Inspira, exala. Na próxima vez, inspira. Une as palmas das mãos lá em cima. Exala, traz ao peito. Muito bem. Quem estiver sentado sobre a almofada, agora retira a almofada. A gente vai fazer a postura da borboleta. Então, a gente une os nossos pés. Cresce a coluna de novo. E aí, sim, vamos voar. Abrindo aqui a nossa virilha, os quadris, trabalhando essa via das águas, como a gente estudou lá na nossa aula teórica. Então, vai soltando, liberando. A gente vai ganhando cada espaço, em cada prática, um pouquinho, 1 milímetro a mais de flexibilidade. Inspira, exala. Inspira, exala. Muito bem. E agora a gente, né, faz o cruzamento de uma perna em cima da outra. Vamos fazer a postura da meia-lua sentado. Então, a gente inspira e leva os braços. Exala, faz aqui um ângulo de 90 graus com o seu braço esquerdo. O outro cotovelo quase toca o chão. Lembra sempre de crescer a coluna. E olha lá para a palma da sua mão. Se for muito difícil para você ficar lá embaixo, pode ficar um pouco mais acima, não tem problema. Inspira, cresce e exala agora para o outro lado. Então, enquanto o cotovelo toca o chão, o outro vai lá para cima, fazendo aqui um ângulo, uma postura da meia-lua, onde você olha lá para a palma da sua mão. Inspira, exala. Inspira, exala, trabalhando o nosso lado passivo, relaxando. Muito bem. E agora a gente vai já para 4 apoios. Então, se você tiver alguma dor no joelho, você pega a sua manta, coloca abaixo do seu joelho. Pode estar trazendo uma mantinha, ó, e colocando assim, para a gente ficar em 4 apoios e trazer conforto para as articulações do joelho. Então, a gente está com as mãos bem espalmadas embaixo dos nossos ombros. E a gente vai fazer um movimento para frente e para trás, ó.
Inspira, exala. Inspira, exala. Inspira, exala. Lembrando que a respiração é nasal. E lembrando também de Ahimsa, não violência a você. Então, se acolhe, veja qual é o seu limite hoje do seu corpo. E agora a gente vai fazer um redondinho também, ó. Inspira, exala, inspira, exala. Inverter o sentido, ó. Vamos fazer um círculo com o nosso corpo, ó. Inspira, exala. Muito bem. Parou em 4 apoios. Traz a perna esquerda aqui. A gente está com a perna esquerda aqui, num ângulo de 90 graus. Pode ficar na ponta dos dedos. Abre a coluna, abre o peito. Inspira. A mão esquerda fica no chão e a mão direita vai lá para cima e você acompanha com o olhar. Torção do corredor. Inspira, exala. Inspira, exala, volta. Leva a perna direita lá atrás e já traz a perna esquerda. Ou ao contrário, veja qual é a perna que você estava e traz a outra perna. Cresce a coluna. Abre o peito. A mão direita vai ficar lá no chão, ao lado do pé. Inspira, cresce, eleva o braço esquerdo lá para cima, na torção do corredor. Inspira, exala. Se for muito forte lá em cima, você pode ficar um pouco mais para baixo. Não tem problema nenhum. Inspira, exala, volta. Leva a outra perna lá para trás. Une os polegares dos pés. E vamos descer lá em Balasana. Então, se for uma postura muito desafiadora para você, você pode fazer um travesseirinho com as mãos, ou um soquinho com as mãos. Ou até você pode colocar uma almofada aqui no meio, para trazer mais conforto na postura. Então, veja hoje o que o seu corpo permite. Essa postura ajuda a gente a restaurar as nossas energias. Inspira, exala, relaxa, entrega, deixa fluir. Inspira, exala. Muito bem, aproxima as mãos. A gente volta lá para 4 apoios. E a gente vai fazer o tigre. Então, a gente vai trazer só uma perna, ó. A gente vai inspirar, flexiona uma perna, ó. Testa e joelho se encontram. Exala, volta. Inspira, outra perna. Exala, volta. Então, alternando, ó. Inspira, testa e joelho. Exala. Inspira, testa e joelho se encontram. Exala. Mais uma vez para cada lado. Inspira, exala. Inspira, exala no movimento do tigre. Voltamos lá para a Balasana, descansa mais um pouquinho, pausa, relaxa. Inspira, exala. Inspira, exala. Muito bem. Agora a gente vai cruzar as pernas e levar as pernas lá para frente. Libera as pernas, ó, dá um tchauzinho com os pés, libera as pernas. Para frente, para trás, ó. Para frente, para trás. Lembrando sempre de abrir o peito, ó. Coluna ereta, topo da cabeça vem em direção ao teto. E agora sim, a gente vai fazer um ângulo de 90 graus com o nosso corpo e com os braços também, para a gente entrar na postura do bastão, em Dandasana. Então, a gente inspira, cresce, afasta os braços das orelhas, abre peito, força nas pernas. Inspira, exala pelo nariz, absorve os benefícios da postura, se alinhando.
Inspira, exala, alinhando céu e terra. Inspira, exala, a gente já vai unindo as palmas das mãos na frente do peito. Vamos repousar alguns segundos com os olhos fechados, percebendo a prática, as energias já fluindo dentro de nós. A gente absorvendo as energias, purificando, limpando. Inspira, exala. Muito bem. Agora a gente vai para a postura deitada. Então a gente vai escolher se a gente vai deitar com a força do abdômen. Se for muito forte para você, você coloca os cotovelos e deita. Se não, você vai com a força do abdômen e desce. Muito bem. As costas estão todas no chão. A gente une um pouco aqui as mãos dos pés. Então a gente aproxima os pés das mãos. Procura alinhar bem as costas no chão. E aí a gente põe as mãos em cima do nosso abdômen e vamos perceber agora o ar entrando e saindo. Então a gente inspira, expande o abdômen. Exala, recolhe, massageando os órgãos internos. Inspira, o abdômen expande. Exala, o abdômen recolhe, mais uma vez. Inspira. Exala, muito bem. Eleva a perna direita, ponta do pé lá para cima. Vamos fazer um círculo lá no teto. Inspira, exala. Inspira, exala, inverte o sentido. Inspira, exala, ajudando o sistema circulatório, sistema linfático. Exala, desfaz. Agora eleva a perna esquerda lá para cima, a ponta do pé vai em direção ao teto. Se for muito desconfortável, pode ficar flexionado com a perna. E a gente faz um círculo com a nossa perna. Inspira, exala. Inspira, exala. Inverteu o sentido. Inspira, exala. Muito bem. Abraça agora as duas pernas. Faz um balancinho para frente, para trás, para frente, para trás. E agora para os lados, massageando a lombar, aliviando todo esse peso na nossa lombar. Então aproveita esse momento, né, para fazer essa automassagem. Pode também afastar e unir as pernas, fazendo círculos grandes com os joelhos. Inspira, exala, inverteu o sentido. Inspira, exala. Muito bem, agora a gente eleva os braços, eleva as pernas, solta, libera, libera, no movimento da baratinha. Solta toda a face, joga fora, solta, solta tudo aquilo que você está carregando, tensões, medos, traumas, põe para fora. Se liberta, aproveita esse momento para liberar, soltar. Solta, solta, solta o ar. Pode soltar um som de alívio. Ai, solta, muito bem. Vai cessando o movimento. E agora a gente vai entrar em Shavasana, que é a postura do morto. Então a gente alonga as pernas, os pés se inclinam para os lados, as palmas das mãos estão viradas para cima. E agora você vai se entregar para a postura. É uma postura onde a gente trabalha a liberação de tudo que não serve mais para nós. A gente só inspira, exala. Não há mais nada a fazer, lugar nenhum para onde ir. Então, perceba agora como estão as energias do seu corpo, como que você está se sentindo, como que você chegou hoje na prática, como é que você está indo embora. Seu corpo está feliz, aliviou, então vai percebendo, traz de novo o seu sankalpa, a sua frase de intenção.
para que cada passo que você dê seja um passo em direção à sua cura. Inspira, exala, dissolve, relaxa. Inspira, exala. Se for muito desconfortável para você ficar nessa postura, você pode colocar uma almofada aqui embaixo das suas pernas, não tem problema nenhum. Ou a manta. Então aproveite agora para relaxar. E agora eu te convido a visualizar uma luz azul brilhante descendo lá pelo alto da sua cabeça e trazendo um escaneamento para todo o seu corpo. A luz azul purifica, limpa e dissolve todas as tensões, bloqueios energéticos. Limpa tudo aquilo que não serve mais para a sua cura, trazendo saúde. Então, vai fazendo um escaneamento e a luz azul vai passando lá pelo seu cérebro, pelos seus olhos, nariz, boca, garganta. Limpa o peito, coração, sentimentos, ombros, tensões, braços, articulações. Limpa toda a coluna, costas, pulmões, órgãos internos, canal urinário, aparelho reprodutor. Limpa, limpa, limpa. Limpa as virilhas, glúteos, pernas, joelhos, panturrilhas, pés. Então visualize essa luz azul brilhante agora saindo lá pelos seus pés. Inspira, exala, desfaz, solta, libera, afrouxa, derrete. Mais uma inspiração completa. E agora sim, vá dando uma boa espreguiçada para um lado, para o outro, ajudando o seu corpo a se autorregular. Vire agora para o seu lado direito, faça um travesseirinho com o seu braço e fique um pouquinho na posição fetal, aproveitando ainda mais os benefícios da prática, se entregando ao colo da grande Mãe Terra, se sentindo nutrido, sua alma, sua mente, seu corpo, recebendo a nutrição necessária, aumentando a sua energia vital, relaxando a sua mente para uma boa noite de sono, trazendo clareza mental. Inspira, exala, vamos voltando com a ajuda dos braços para a posição sentada novamente. Sentamos sobre os isquios. Topo da cabeça vai em direção ao teto. Inspira, exala, une as palmas das mãos na frente do peito e vamos entoar mais uma vez o mantra Om para finalizarmos a nossa prática. Inspira. Om. A gente une a testa ao nosso gesto, num gesto também de humildade e gratidão. E aqui a gente faz os nossos agradecimentos. Eu agradeço a vocês pela presença aqui. Eu agradeço todos os mestres do yoga, da yoga terapia. E gratidão pela oportunidade divina. Namastê.